Eu nasci, como dizia Juscelino, por graça de Deus, no Vale do Jequitinhonha. E me orgulho muito com isso. Nasci em Minas Novas. Providencialmente, meu pai tinha aprendido a ser dentista. E quem ensinou para ele ser dentista foi um cunhado dele. E ele se tornou, eu diria quase, um exímio dentista. E como ele não podia trabalhar em Tamarandiba, porque já tinha aquele que tinha ensinado a ele, não tinha mercado para tanto, ele não tinha ainda 19 anos. Ele foi trabalhar em Minas Novas. Em Minas Novas, ele chegou e numa festa de Nossa Senhora do Rosário, que é a festa principal dos homens negros e mulatos de Minas Novas, ele viu e ouviu. Viu porque viu uma menina que ainda não tinha 16 anos. E ouviu porque ela estava cantando no coro da igreja. E aí começou a gostar dessa menina, minha mãe, que se chamava Gabriela. É tanto que meu pai casou-se com menos de 19 anos e minha mãe tinha 17 anos incompletos. E assim eles casaram, porque toda a minha família do meu pai é de Tamarandiba. E toda a família da minha mãe é de Minas Novas. Meu pai ficou ainda trabalhando 2 anos em Minas Novas como dentista e nos arredores de Minas Novas, Chapada de Minas, Berilo, Turmalina, e foi ali que, na verdade, eu fui concebido. É tanto que eu nasci praticamente 2 anos depois que meus pais se casaram. Eu nasci em Minas Novas, dia 13 de agosto de 1924. Sou o primeiro filho, nós somos 16. No dia 20 de setembro, eu fui batizado. Vieram os parentes, a irmã e os parentes de meu pai, meus avós paternos já tinham morrido, e fui batizado em Minas Novas. E de Minas Novas, eles eles voltaram para Itamarandiba. Voltar naquele tempo era ir a cavalo. Eram 3 dias de viagem. E eles montados a cavalo e eu num balainho. Um menino de 2 meses no balainho, parando conforme tinha de amamentar e tudo. E quem me levou foi um negro chamado João de Deus. Há poucos anos ele morreu em Minas Novas, eu já cardeal, com 96 anos. E eu fui lá para enterrá-lo. E ele tinha um grande orgulho com isso. Quando eu tinha feito 1 ano, daí a pouco tempo nasceu o meu segundo irmão, que é o José. E como minha mãe era muito nova, a minha tia, irmã do meu pai, com o marido, me levaram para a casa deles. E aí começou um drama que vai crescendo, crescendo, até chegar um momento que eu fiquei sem saber de quem eu era. Porque eu gostava imensamente dos meus pais, com os meus irmãos que estavam crescendo. Mas eles tomavam conta de mim com um amor de pai e de mãe também. E menino também sofre. Então, lá em Tamarandiba, eu já na escola, houve um dia que eu perdi, ou não sei, acho que isso é providência de Deus, eu resolvi sumir. Eu não sei de quem que eu era. Ou seja, eu gosto dos dois. E não posso ficar direito com nenhum dos dois. Eu fui me esconder debaixo de uma ponte. E foi preciso até soldado
soldado, para ir me descobrir. E me encontraram lá, debaixo da ponte, mais ou menos no meio do barro, de noite, alta noite, todo mundo procurando o Serafim, que tinha apelido naquele tempo na família também do Nonô. E eu fui encontrado. Agora, para mim, isso tem providência. Porque, de certa maneira, quando me veio a vontade de ser padre, eu acho que foi o momento da resposta de Deus. Você não vai ser nem de um lado, nem de um outro. Você vai ser para todos. Eu devia ter uns 7 para 8 anos. E isso me deu também uma outra graça. Eu acho que das maiores graças da minha vida. Eu nunca gostei de lado. Lado, por causa que tinha o lado dos meus tios e lado dos meus pais, eu sempre tive um horror de lado. E isso fez justamente a filosofia da minha vida. Eu nunca tive lado, seja de igreja, mais conservador, menos conservador, mais progressista. Eu sempre, e com isso eu consegui me satisfazer muito, porque eu me dou independentemente de que lado. Pode ser de que lado for, pode ser de que partido for, eu tenho uma missão muito acima de lado. Isso foi o dom da minha vida. A melhor coisa que havia em Tamarandiba era o grupo escolar que eu estudei. O grupo escolar Jonas Câmara. Basta dizer que era um grupo tão bom que não só eu, mas todos os meninos e meninas que saíram de Tamarandiba para ir para Diamantina ou para o seminário, para o colégio, sempre eram os primeiros. 8 anos, meus pais me tomaram. E aí meus pais adotivos, os meus tios, saíram de Tamarandiba. Enquanto eles não saíram, eu sofria muito, porque às vezes tinha que passar na porta da casa para ir para a escola, eu dava um desvio. Então eu fui um menino muito sofrido. A história de eu para o seminário foi justamente numa visita pastoral que o meu homônimo, Dom Serafim Gomes Jardim, fez em Tamarandiba. Foi quando aconteceu que no dia da confissão das crianças, eu devia ter 10 anos, 10 para 11 anos. 10 para 11 anos. Então, os meninos todos foram do grupo, nós fomos todos nos confessar. E tem aquela meninada se confessando, e a gente confessava, e depois ia cumprir a penitência na frente do altar, uma balustrada assim que a gente ficava, e eu estava lá rezando. Quando chegou o padre, que se chamava Padre José André Coimbra, que era de Carbonita, ele estava na visita pastoral acompanhando o Dom Serafim, secretário Dom Serafim. Bateu no meu ombro e disse: menino, você não quer ser padre, não? Eu falei assim: olha, padre, eu quero, mas não posso. Mas por que não pode? Meu pai não daria conta de me sustentar no seminário. Você acha que seu pai não pode te ajudar? Eu falei assim: não pode. Eu vou conversar com o Dom Serafim. E você vai lá comigo. Então eu fui, conheci Dom Serafim. No fim, Dom Serafim fez a seguinte proposta: olha, fala com seu pai, com sua mãe, que vão dividir aquilo que eles vão pagar em Tamarandiba, em Diamantina, no seminário, em 3 partes. Seu pai paga uma e a Associação de São José paga o resto como a bolsa. E aconteceu uma coisa bonita. Porque eu ia para o seminário, ou porque eu fui para o seminário, meu pai gostava muito de jogar baralho. Nunca mais jogava em casa, brincando, quantas vezes nós joguei com ele mesmo aqui, jogando buraco lá na nossa casa, mas nunca mais entrou num bar para poder jogar. Ele falou assim:
é quase a única e primeira homenagem que eu faço para dizer para você que eu estou muito satisfeito. Faço esse sacrifício por sua vocação. E aí eu fui para o seminário. Só mesmo aquelas famílias mais ricas que podiam mandar os seus filhos para estudar no ginásio de Diamantinense para poder ser doutor, para advocacia ou qualquer outra coisa. Não é para o seminário. Seminário, cheguei dia 2 de fevereiro de 1937. Interessante, meu pai foi me levar, fomos a cavalo, de Itamandiba a Diamantina, eram 3 dias. E era tempo de chuva, ficamos 1 dia e meio na beira do rio, porque a gente levava também animal, levava cozinheiro, e ficamos lá esperando. Eu cheguei no dia da purificação, naquele tempo chamava-se Purificação de Nossa Senhora, dia de Nossa Senhora das Luzes. Então, a belíssima basílica do seminário estava toda cheia de velas. Foi esse o primeiro ambiente. Tem que dizer para você que, quando eu entrei ali, aquela beleza toda, mas lembrei dos meus irmãozinhos, lembrei da minha mãe, meu pai que tinha despedido de mim e no outro dia ia embora a cavalo. A saudade foi muito grande mesmo. Os padres que tomavam conta do seminário eram os padres de São Vicente de Paulo, os padres lazaristas, que tinham naquele tempo ainda o seminário de Salvador, na Bahia, tomavam conta do seminário de Mariana, tomavam conta do seminário famoso do Caraça, eram os padres do Caraça, tomavam conta do seminário de Diamantina. E tinham ainda a escola apostólica em Irati, no Paraná. Esses foram aqueles que me acolheram. Um deles, padre José Dias de Avelar, que morreu em Mariana, onde fundou um colégio, ele foi meu reitor durante 8 anos, praticamente quase o meu tempo todo de seminário, quase 8 anos. E os padres começaram a falar de tudo, porque eles tinham a região, a casa generalícia deles, ou provincial deles, na Rua General Severiano, lá do Rio de Janeiro. Então começavam a falar sobre futebol. Você sabe que o General Severiano, 62, era justamente onde está o antigo... Então, quase todo mundo era botafoguense. E eu, então, torci para o Botafogo. E entrei, então, nesse futebol. No seminário, nós tínhamos o Botafogo, eu que era o chefe do Botafogo, tinha um Flamengo, tinha um Fluminense e todo mundo. Quando chegavam os meninos, a gente ficava angariando o torcedor. Ah, você vai ser lá do meu time. E eu gostei toda a vida muito de futebol. Eu já começava a crescer muito, magro. E então, uma garrafa grande, comprida, né? Eu fui goleiro o tempo todo, era goleiro, o principal goleiro do seminário. Franqueiro, só vendo como era franqueiro. Naquele tempo não tinha, era 5 anos. Depois a gente fazia 2 anos, 3 anos de filosofia, depois mais 4 anos de teologia. Eu prestei serviço militar em 1942. E a guerra, os brasileiros foram em 44. Mas são as tais coisas. Eu não fui para a guerra como... Também não tive, vamos dizer assim, risco de ir, não. Outros meus companheiros que fizeram, também seminaristas, como é o caso do meu colega Zé Marques Aleluia, ele chegou a ir para o Rio de Janeiro para poder ir. Depois a guerra acabou. Mas é interessante, apenas terminou a guerra,
Eu cheguei na Europa com a guerra apenas terminada. Sabe que dia, não sei se você se lembra, a guerra terminou oficialmente dia 8 de maio de 1945. Dia 29 de setembro de 45, eu já tinha zarpado todo esse oceano para chegar como o primeiro navio que chegou na França. Chegando na França, gastei uma semana para chegar. Dia 29 de setembro, eu já estava em Roma, no Colégio Brasileiro. E aí, logo depois... Então, eu vi a guerra toda. O que eu vi de guerra destruída, eu não combati. Também não gostaria de ter ido para isso. Mas eu vi não só uma Europa destruída, mas uma Europa reconstruída. Isso ajudou muito a gente crescer também, né? Eu ia completar 21 anos. Eu fui passar férias em Minas Novas com a minha família. E não sei por que deu vontade de eu pedir ao reitor se ele podia deixar que eu completasse, porque as férias terminavam em julho, fim de julho. Se eu pudesse passar o meu aniversário, 13 de agosto, em casa. Aí ele permitiu que eu passasse. E quando chegou dia 13 de agosto, chega um telegrama do reitor do seminário para mim. Um telegrama muito simples, tem Borges ainda, quer dizer, poucas palavras, muito simples. Ele passou Serafim Fernando de Araújo, Minas Novas, parabéns duplamente. E eu, o que é esse duplamente? Aí terminei, eu fiz a festa lá com minha família dos 21 anos, né? E voltei para Diamantina. Aí que ele me contou qual era o sentido duplamente. Duplamente quer dizer duas vezes. Uma vez, primeiro, porque eu fiz. E segundo, porque eles tinham me escolhido para ir estudar em Roma. Então, esse que era o duplamente. Me escolheram pelos méritos de resultados que eu era, então eu fui estudar em Roma. E foi um tempo muito bom. Nós éramos mais de 100 seminaristas. E como durante a guerra o colégio não quis se fechar, ficaram 12. E nós precisaríamos voltar logo depois para o colégio não fechar. Então, foi uma primeira turma no navio Duque de Caxias, que foi buscar os soldados, os pracinhas brasileiros, foi buscar o pracinha brasileiro para trazer. Então, a primeira turma foi. Eu fui da segunda turma. Então, nós já fomos num navio francês, que foi o primeiro a chegar na França, no porto de La Palisse, perto de Bordeaux. E aí, com 20 anos, 21 anos, a gente não pensa de perigo nenhum. Foram 21 dias de viagem, mares não é nunca antes navegados, mas é tanto que quando nós estávamos para chegar no porto, faltando mais ou menos 1 hora, 2 horas, vem uma barca trazendo um prático para conduzir o nosso navio. Sabe por quê? Um prático alemão, prisioneiro, porque é quem sabia onde estavam as minas ou não estavam as minas para entrar no porto. Claro que com 21 anos eu nem pensei em perigo, não pensei em nada. Hoje, certamente, eu estaria tremendo se tivesse de fazer isso, né? Eu fiquei 6 anos em Roma. Eu fiz o meu mestrado de teologia, me ordenei padre na igreja de São João de Latrão, conheci Pio XII. Na nossa Universidade Gregoriana, eu fui promotor de um grande, chamava-se ramalhete espiritual, por causa dos 50 anos de sacerdócio do Papa Pio XII. Eu fui recebido pelo Papa, eu tenho esse retrato. Eu lá, magrinho, recebido pelo Papa. E no Colégio Brasileiro, basta dizer que eu fui diretor, escolhido diretor dos alunos nesses 6 anos, foi escolhido 2 vezes. E aí que veio a vantagem. Era um tempo de muita divisão.
aquilo que a gente já via na igreja naquele tempo, progressista, tradicionalista, isso já começava. E aí é que veio o dom de eu ter sofrido como menino. Eu nunca quis ter lado. Não, quero, se a verdade está desse lado, eu quero essa verdade. Se está do lado de cá, eu quero a verdade. Não é porque está do lado de cá que a verdade vira mentira ou a mentira vira verdade. Não é por isso. Isso foi uma grande coisa que aconteceu, um dos dons que aconteceu na minha vida. Eu já tinha pedido ao Dom Serafim Gomes Jardim para fazer, que se eu pudesse ficar, gostaria de estudar um pouco de ação católica. Ele falou assim, então junte a ação católica, que era o grande movimento de igreja daquele momento, junte, que estude também o direito canônico, que vai ser muito importante para a Diocese Diamantina ter uma pessoa formada em direito canônico. Meu estudo, aprofundamento, foi na famosa ação católica italiana, que estava dando um fruto político naquele tempo de ter ganho as eleições lá de 45, que foi quando acabaram com a monarquia e a democracia cristã, que justamente nasceu de muita liderança da ação católica. O Togliatti era comunista, mas o De Gasperi e pessoas assim. Tanto que nas eleições lá de 48, que foram as eleições, a gente ia de ônibus para estudar e cada hora aparecia um cartaz. No dia das eleições, nós brasileiros, a gente... Quem será que ganhou? Ganhou o lado da democracia cristã ou o lado comunista? A gente ia para frente do jornal o comunista, estavam os comunistas ganhando. Ia para diante do jornal, estavam os outros ganhando. No fim, ganharam, a democracia cristã ganhou muito alto, né? A ação católica era justamente os leigos, em força do seu batismo e da sua crisma. Eles não eram padres, mas na força de ter sido batizado, ser cristão, e de ter recebido os dons do Espírito Santo na crisma, pôr aquilo em favor de uma sociedade diferente. Aí vem todo o problema dos pobres, vem todo o problema do ateísmo, enfim, todos esses problemas de governo totalitário, problema de democracia. Então, tudo isso se delineava. E era diante dessas coisas que nós tínhamos católicos muito conscientes, tivemos verdadeiramente santos, e a gente no altar da ação católica italiana, que hoje também o tempo mudou, hoje ela é muito mais tranquila, ou quase muito mais... Hoje os movimentos estão além os movimentos de leigos consagrados, pessoas consagradas, isso está muito além do que era naquele tempo a ação católica. Existe a ação católica, mas não tem aquela pujança política da liderança. Foi uma grande liderança e ela continua. Tanto que a democracia cristã, um partido que praticamente acabou. Como o Partido Comunista Italiano, famoso, acabou também, né? Então, o mundo é assim, né? Na verdade, já estava fermentando toda aquela Guerra Fria do lado dos americanos, a Guerra Fria de lado o comunismo, não é? Então, isso tudo, isso a gente vivia isso dia por dia, e com as repercussões dentro da igreja. Papa Pio XII faz uma encíclica, não foi contestada, mas foi dividida, sempre opinião mais favorável. Nós tínhamos aqueles que eram mais avançados, aqueles mais tradicionalistas, os mais tradicionalistas mais do lado dos jesuítas, os mais avançados mais do lado dos dominicanos,
depois se desdobrou, só para você entender, uma teologia da libertação, que era justamente uma teologia mais conservadora. Tivemos um Lefebvre com o máximo de conservação e tivemos pessoas também muito avançadas. Aí veio o Concílio Vaticano, que também é outra história, porque eu fui novíssimo para o concílio. Depois fiz 2 anos de Direito Canônico, onde também fiz era de 2 anos o curso, e com isso eu voltei para o Brasil, voltei para Diamantina. Mas eu cheguei em Diamantina como padre, fui fazer festa em Diamantina para a família, em Itamarandiba para celebrar a primeira missa. Fui a um lugar perto, Socorro, onde estavam esses meus pais adotivos, para quem eu fui celebrar com eles. E depois fui a Minas Novas celebrar para meus avós. E fiquei lá em Diamantina. Você vai trabalhar em catequese, vai ser professor de Direito Canônico no seminário. Eu fui. Então, tudo isso. Mas aí, o bispo auxiliar de Diamantina, que chamava-se D. João de Souza Lima, que era um pernambucano, foi pregar um retiro em Gouveia. E eu lá, um pouco sem o que fazer, fazia, vai comigo lá, você me ajudar no retiro das Filhas de Maria de Gouveia. Gouveia fica 20 minutos de Diamantina hoje, tudo asfaltado. Mas mesmo naquele tempo já tinha estrada de terra. Então eu fui. E quando chegou o dia nunca ia pensar que ia para lá. O padre de Gouveia era um padre já muito velhinho, que não dava conta mais. Então, como eles gostaram muito de mim em Gouveia, me mandaram ser padre em Gouveia, auxiliando, se chamasse Padre Zé Machado. Eu ficava em Diamantina dando aula no seminário, trabalhando com catequese, com a ação católica, juventude católica, juventude feminina e juventude operária, ficava trabalhando com isso. Quando chegava sexta-feira, eu ia para Gouveia. Já ia cedinho, de caminhão. Chegava sexta, ficava o dia todo, sábado, domingo celebrava as missas todas, tinha diversas capelas, ia a cavalo, voltar ao tempo, porque eu andei muito a cavalo. Eu era um bom cavaleiro naquela ocasião. Então, fui para Gouveia. Depois de 3 anos, faleceu o padre Zé Machado. E aí, então, eu fiquei tomando conta definitivamente da paróquia. Foram 6 anos. Pastoralmente, foi a minha lua de mel como padre. Tudo de alegria que eu tenho como pastor, que tenho de mim, foi com esse povinho fantástico, pobre, humilde, gente muito boa. Tinha uma fábrica de tecido, capelão da fábrica de tecido São Roberto. E o doutor Alexandre Mascarenhas, que era o dono da fábrica, foi meu padrinho quando eu me tornei bispo. E era uma coisa muito bonita, porque era, naquela ocasião, a fábrica de São Roberto era muito florescente, mas também ainda atrasado. Cada moça, quando elas eram boas tecedoras, elas tocavam 3 tiares. Hoje, cada moça toca 30, 40, 50 tiares. E aí vinha o sofrimento. São moças que vinham do interior ou de lá mesmo, que, em última análise, ficavam, que tomavam conta das famílias. O que elas ganhavam é para manter irmãos, para manter pai, para manter mãe. E aí, quando tinha de mandar na fábrica, eu ficava ouvindo que vão mandar a gente embora. Aí lá vou eu, atrás do doutor Rômulo, lá vou eu. Não mande não, pelo amor de Deus. Olha, a gente vai passar fome, não é? Então, e um povo muito simples, eu conhecia todo mundo, levantava de madrugada, na sexta. Às 4 horas da manhã, de ser primeira sexta-feira, eu estava lá em Gouveia para dar comunhão para as moças que iam entrar
moças e rapazes que iam entrar para o trabalho às 6 horas. E aí, então, eu fiquei 1 ano e pouco como capelão militar. Eu ficava em Gouveia, às quintas-feiras ia ao quartel, terça-feira no quartel, dava minhas aulas na escola normal, dava aula no seminário. Isso foi até que eu fui transferido para Curvelo. Aí, quando eu fui transferido para Curvelo, aí deixei tudo e Curvelo eu fiquei quase 2 anos. Foi onde eu fui substituir Dom Zé Maria Pires, o padre que era Zé Maria Pires, que tinha sido eleito bispo de Araçuaí. Dia 7 de maio de 59 foi o dia da minha sagração episcopal em Diamantina. Daí, então, eu continuei em Curvelo enquanto preparava a minha sagração. Fui para a sagração, foi o povo daqui, foi quando me escolheram para a sagração. Uma coisa assim, antes da sagração, houve a escolha. Fui o primeiro bispo brasileiro escolhido pelo Papa João XXIII. Né? Ele convocou o concílio. E aí começou todos os estudos e eu participei das 4 reuniões do concílio, mas já aqui como bispo auxiliar. Dom João veio tomar conta da Arquidiocese de Belo Horizonte por incapacidade física de Dom Cabral, que teve um derrame. Então, ele era administrador apostólico, sede plena. E a primeira coisa que ele fez, ele chegou em 58. A primeira coisa que ele fez, quando chegou, logo, ele chegou dia de Santo André, dia 30 de novembro de 58, ele chegou aqui. Acontece que ele imediatamente pediu um bispo auxiliar. Pediu um bispo auxiliar que pudesse vir ajudá-lo e que pudesse ser reitor da recém-nascida Universidade Católica, que Juscelino foi dia 12 de dezembro de 58, que ele fez o decreto da criação da Universidade Católica. E ele pediu que alguém pudesse vir. O mais interessante, Dom João não me conhecia. Não, ele não pediu, ele pediu um bispo. Não sei porquê, talvez essa minha vivência em Roma, talvez do Pio Brasileiro, talvez, não sei. Ou também o que eu tinha, procurei ser o melhor parco possível em Gouveia e também em Curvelo, então eu fui escolhido. Mais de 25 anos eu fui auxiliar em Belo Horizonte. E depois fui mais 4 anos de arcebispo coadjutor. Foi aí que eu sucedi Dom João. Quando eu assumi a Universidade Católica, ela era uma menininha. Tinha 635 alunos. Primeiro, na Santa Casa tinha as ciências médicas, não é? Depois, na Santa Casa tinha a enfermagem. Aqui na Rua Antônio Aleixo tinha, com o padre Aguinaldo, o serviço social. Lá, que tinha saído do Colégio Santa Maria, lá onde é que está hoje a Secretaria de Cultura, ali era filosofia. Então, foi aí que, já no meu tempo, nós fizemos aquele grande prédio da Praça da Liberdade. E aí nós juntamos todas essas faculdades lá e começamos a crescer. Lá ainda veio a psicologia e aí veio o pensamento de uma grande escola de engenharia, o professor Mário Werneck. E onde é pôr? Como o seminário menor já não existia mais, porque já era filosofia da igreja não ter mais menino, mas já levar pessoas depois do 2º grau, então nós assumimos o seminário menor, indo lá para o hoje campus, o antigo seminário. Daí a pouco as coisas cresceram
E foi decisão com Dom João e da diocese que nós pegássemos tudo e levássemos para lá. Foi uma dificuldade levar para lá, porque hoje todo mundo quer estudar no Coração Carístico, que é o mais perto. Naquela ocasião ninguém queria ir, era longe demais, porque aquilo eram as fazendas, o seminário era nas fazendas. Então começou a existir o bairro Coração Carístico, começou o bairro Dom Cabral e hoje está aí no coração da cidade, né? Todos os bispos foram convocados para o concílio. Eu era do Brasil era o mais novo, um dos mais novos do mundo também, não é? O Concílio Vaticano II foi uma inspiração do Papa João XXIII de pegar todas as coisas boas e não boas e filtrar isso nos famosos históricos concílios, onde os bispos se reuniam diante do Papa, tinham os temas e se discutia o mundo dele que é. E esse Concílio Vaticano foram 4 sessões, 4 anos de concílio. Ele se trabalhava o ano todo, as comissões, tudo o ano todo. Em geral, nós chegamos a ficar até 3 meses lá, 2 meses e meio, 3 meses um pouco, foi a coisa que aconteceu. E saíam esses 20 e tantos documentos aí, e a igreja é o que ela é hoje, como nascendo desse novo olho d'água da igreja, que foi o Concílio Vaticano II, né? E que ainda está se realizando e vai demorar muito a se realizar. Tem muita coisa ainda de inspiração do concílio que não foi absorvido nem pelo mundo e nem pela própria igreja. O concílio tratou de tudo. Tratou de... Vamos começar dos meios de comunicação. O concílio tratou de política, tratou do problema do ecumenismo, as diversas religiões, tratou da vida religiosa, tratou dos padres, tratou dos bispos, tem uma constituição apostólica sobre a igreja, tem uma belíssima, talvez o melhor documento sobre a Bíblia, que é a palavra, chama Verbum Dei, que é a palavra de Deus, que norteia, que inspira a igreja, que é a palavra inspirada pelo Espírito Santo na igreja. E tem esse famoso documento dizemos, social, a igreja no mundo, não é? E aí vem toda a conceituação dos progressos do mundo, do problema da governabilidade do mundo, o problema desse progresso que está aí, o problema dos pobres. Porque é um grande problema, a gente entende que o problema dos pobres não é só do Brasil. Hoje, mais de 1/3 do mundo está em extrema pobreza. E o mundo nunca vai ser feliz porque a felicidade não está em ter. Felicidade, diz o concílio, justamente está em ser, em partilhar com os outros. Primeiro de abril, quando eu acordei, Palácio Cristo Rei, e olhei para a universidade, com todas as metralhadoras viradas por cima de mim, por cima dos outros, tudo tomado. Essa que foi a... E eu correndo atrás de estudante preso. E era interessante, eu sofrendo terrivelmente, porque toda a vida, como eu era autoridade, para os estudantes eu era sempre de direita. E quando chegava perto do coronel, eu era sempre de esquerda. Eu era sempre comunista que estava querendo ajudar estudante comunista, ou querendo proteger professor comunista. Mas eu acho que o Brasil, tendo passado por aquela experiência naquele momento, foi melhor passar daquele momento para não passar depois.
Mas agora, eu nunca fui favorável. Só para dar um exemplo. Nós, os bispos, Dom João e eu, sempre íamos às paradas militares. A partir do golpe, nós nunca mais pusemos o pé num palanque de militar. Não era lugar para nós. Tinha bispos favoráveis. E eu sofri inquérito militar. Nós, todos os padres e bispos de Belo Horizonte, um dia fomos... Os padres foram julgados militarmente em Juiz de Fora. Nós fomos todos para lá, mas foram absolvidos. Eu só lembro do sequestro dos padres franceses, como lembro, mas não... O problema dos padres franceses e a revolta, o processo contra os padres de Belo Horizonte, que deu o processo em Juiz de Fora, né? Houve um tempo que nós, da CNBB, os bispos, eram os únicos pontes que tinham para falar com o governo. Professor não podia falar que é proibido na universidade, mas falava assim mesmo. Nenhum lugar podia falar. Sermão não podia falar, nós estávamos sendo tudo gravado. Então, começou... O sindicalista não podia falar. Então, era a igreja que falou. Os documentos da igreja nesse tempo são belíssimos. São belíssimos. E tudo... Agora, chega um tempo que vem a democracia, que a igreja não deve falar, porque tem gente para falar. Tem deputado para falar, tem gente para falar. Ela tem que falar dentro da sua missão. Os meninos tomaram conta do prédio. E a polícia cercou. Faculdade de Direito. E a polícia cercou. E nós fomos convocados, convocados para ir lá para dar um jeito dos meninos sair. Eu, como reitor da PUC, e o Aloysio Pimenta, como reitor da Federal. Se nós dessemos cobertura, a polícia deixava sair, porque a polícia também não estava nada satisfeita. Porque a gente pensa, quando eles estão mandando, eles estão morrendo de medo também. Não estava nada satisfeito do que estava acontecendo lá. E nós fomos, conversamos, o estudante faz assembleia daqui, naquela noite fizeram umas 8 assembleias, decide isso, decide daquilo outro, e todo mundo lá. Até que a gente chegamos a um acordo que nós os levaríamos às suas casas, que a polícia não os incomodaria, e então passamos isso para os estudantes. Isso era 2 horas da madrugada. Já estávamos negociando com o poder militar daqui. Mas então, quando nós resolvemos, então você sai, nós garantimos a vida de vocês. Então já começou a sair, o militar deixou sair, o momento mais terrível da ditadura que eu sofri. No tempo dos presidentes militares, por essa baixa política, o governador era o Magalhães Pinto. Chega a notícia para nós. Está na mesa dos presidentes militares a assinatura do decreto de extinção da Universidade Católica. Aí nós passamos a noite toda com Magalhães Pinto. Entrou problema de política daqui também, de gente querendo aproveitar para assumir a Universidade Católica. Eu e Dom João passamos a noite inteirinha, das 9 horas da manhã até de madrugada, quando veio através, não sei, de Pedro Aleixo, que não, fique tranquilo, não vão fazer nada. Um sofrimento maior da vida. Eu acredito que tenha sido a influência do Magalhães Pinto que sustou o negócio. Pois, dissolveu, acabou. Quando chegou no momento da ditadura legalizada, vamos dizer assim, não sei se o nome é bem feito, legalizado com não sei, AI-5, não sei o que, tudo isso, a única voz, o único porta-voz que existia de liberdade era a igreja. Não nos púlpitos, não. Outra, na igreja, universidade. Nunca ninguém foi capaz de proibir, de
o professor falasse o que ele quisesse. E falava. Depois veio aquele ato deles excluindo da Universidade Federal, da Católica, os professores. O professor Mata Machado, por exemplo, eu fui a primeira universidade a receber os deportados para voltar como professor. Na Católica foi a primeira, na anistia. O momento mais doído da igreja foi quando ela foi a voz dos que não tinham voz. Então, aí, todos os documentos da CNBB gritando por democracia, por liberdade. Como também eu acho que se ela quisesse fazer isso hoje, está errado. Hoje tem na democracia tem toda a possibilidade dos outros falarem. E a gente simplesmente chamar a atenção para isso, aquele ponto, né? Eu não aceito que se faça a história de minha sem de Dom João, nem Dom João sem a minha história. Porque eu tinha total capacidade de governar, porque com Dom João eu já governava. Nós éramos duas pessoas numa só, de certa maneira, né? Então, e por isso que ele fez tanto esforço para que eu fosse coadjutor. Foi a transição mais tranquila do mundo. Quando eu assumi a arquidiocese, eu queria fazer o que Dom João estava fazendo, mas já com um conceito muito bonito, conceito de unidade. Ou seja, a gente, nas coisas livres, ser livres, mas nas coisas em que a gente tem obrigação de doar, uma doação total de doação. Então, uma igreja una é justamente uma igreja para todos. É uma igreja servidora, é uma igreja missionária. E essa igreja que o padre Alberto sonhou comigo e que, graças a Deus, nós conseguimos nesses anos e que deu esse grande projeto que cobriu o Brasil todo, chamado Projeto Pastoral Construir Esperança. Para mim, para Alberto Antoniazzi, foi incomparável. Um italiano que veio para aqui e marcou a igreja no Brasil, marcou o sacerdócio no Brasil, marcou a pastoral no Brasil. Nesses últimos 30 anos, não há nenhum documento da igreja que não tenha o sono, a noite, o cansaço do padre Alberto cuidando desse documento. Ora, a CNBB, ela se fala, vamos dizer assim, pelos documentos que foram saindo, pelos documentos. Os documentos, todos eles, o direito, democracia, liberdade, tudo isso foi saindo. E nesse tempo, meu tempo, a CNBB, a parte, eu diria, direitista da CNBB, já era muito mais frágil, muito mais frágil, muito mais frágil. Né? Então, com isso foi fácil. E Luciano, das pessoas mais inteligentes que eu conheço, muito capaz de virar as situações, de convencer, de coisa. Foi um tempo de crescimento, não foi tempo de problema. Nós não tivemos grandes problemas com o governo nesse tempo nosso, não. Eu já estive à frente da conferência com Dom Luciano, eu era um vice-presidente. Então, eu gostaria que você me tomasse no tamanho de vice-presidente, apesar de super ligado com Dom Luciano. Porque, além de ser ligado com Dom Luciano de ideias, de fraternidade, foi como vice-presidente, naquele tempo que Dom Luciano teve aquele desastre. E ele disse que fui eu que salvei a vida dele. Meu cardinalato é ternura de João Paulo II. Não tem mais nada para falar. Por que ele ficou terno com essa ternura comigo? Porque foi aqui Belo Horizonte, é para homenagear Belo Horizonte, tudo isso é verdade. É para que no Minas não tinha um cardeal, mas Belo Horizonte não é sede cardinalícia. Então, eu tomo essa palavra, ternura, como um encantamento
dele e que eu resumo naquelas palavras que eu disse. Ele nunca me chamou pelo nome, sempre me chamou de Belo Horizonte. Pelo fato de já ter completado 80 anos, eu não votei. Participei das reuniões preparatórias. Não é? Não sei o que aconteceu lá. Então, e nem ninguém que esteve lá foi capaz de me contar, porque é um segredo que não pode contar. É contar. Né? Agora, eu já tinha em mente, pela liderança do Papa, que ele era o decano dos cardeais, eu tinha quase certeza que seria ele. Por quê? E não é mesmo por nada. Eu nunca vi um homem tão clarividente. Porque clarividente, para mim, é um sujeito que olha aqui e sabe o que é principal, o que de cá depende de cá, daquilo, dali, ele é assim. Há muita gente inteligente, assim, em linha. Não olha dos lados. Ele é totalmente clarividente. E acredito que a consciência que eu tenho hoje é que haverá mudanças, principalmente administrativas, muito sérias na igreja. É de transição por ser mais idoso, mas cuidado com os papas que nós chamamos de transição. Todos os papas que nós chamamos de transição revolucionaram a igreja, porque aconteceu com super transição que foi João 23. Ele entrou com 80 e tantos anos. Eu acho que haverá mudanças. E eu acho que outra coisa, o Papa, ele está numa afirmação que eu acho muito bonita, muito importante para a igreja. É que o problema do mundo é o mal e o bem. Eu não vejo a igreja como poder no mundo. Eu vejo a igreja como um modo que Deus quer que o mundo possa ser. Então, para mim, o futuro do mundo é o futuro onde fosse possível não as igrejas serem iguais, mas se unirem no sentido de salvar um mundo que aí está. E qual é o resumo do mundo? É o homem. É o homem, a mulher, é a pessoa que está aí. E que nós estamos vendo, foi como eu acabei de dizer, com esse Deus, que outro dia eu li um artigo muito interessante, hoje o que está acontecendo no mundo é o seguinte, o Deus é o lucro é mais lucro, o mais lucro é para mais lucro, o mais lucro é para mais lucro na mão de alguns pouquinhos. Veja a tristeza que eu tenho hoje, quando eu vejo célula-tronco, as pesquisas, para ficar na mão do dinheiro e comercializar a vida das pessoas. Isso não é o seu mundo, não foi para isso que Deus fez o mundo. Não estava maduro para ter um Papa brasileiro, não estava maduro para ter um Papa sul-americano. Infelizmente, destruíram o continente e, de certa maneira, entristeceram uma igreja que podia ter grande projeção no mundo, que é a igreja africana. Hoje, a África é um sofrimento de tristeza e de doença. É triste ver o mundo tinha se envergonhado do que fizeram com a África. Não é verdade? Então, são esses problemas que se tornam problemas que todo mundo tem de ver. A igreja não é tudo. Eu não penso que a igreja vai ter uma liderança, não. Ela é componente de um mundo diferente em que o homem seja respeitado. Projeto social, de política, ela não tem. Ela não tem nenhum. Ela tem inspiração cristã que Cristo deixou no Evangelho, e aí vem o problema dos pobres. Eu acho que nenhum governo vai ser bom se não vai cuidar dos pobres. Eu vou te dar um exemplo do Vale do Jequitinhonha. Não como pobreza, mas como teoria. Quando eu era menino, depois seminarista, minha mãe toda a vida foi uma grande bordadeira de crochê. Eu chegava e via minha mãe fazer montinhos de rodinhas de crochê.
E eu perguntava para minha mãe, o que vai dar isso? Ela falou assim, ó, depois da manhã você vem aqui e você vai ver. Ela pegava rodinha por rodinha, ia unindo uma outra, fez colcha para todas as minhas irmãs, que são 9, e 8 se casaram. Fez colcha para todas as netas enquanto ela viveu. Eu acho que, assim, hoje nós estamos, esses pedacinhos de crochê, essas rodinhas de crochê, é o bem que existe no coração das pessoas. O que está precisando é alinhavar, é fazer a colcha. E é esse o meu sonho. Eu costumo dizer, o bem tem uma janelinha desse tamanho. O mal, no Brasil e no mundo, mas vou pôr no Brasil, porque fica mais fácil a comparação, tem um Maracanã para se exibir. Tem um Maracanã para se exibir. E para mim é aí que está o nosso problema. Então eu aposto, tenho certeza, que o bem é muito maior do que o mal. A paciência é a filha mais bonita da minha esperança. É das coisas muito interessantes a gente ter. E o dia que nós perdemos a esperança, a gente pode acabar de ver de mundo, vai estar escrito cemitério, né?